A segurança digital é uma das principais preocupações das empresas que desejam garantir a própria segurança e também dos clientes. Isso tem que ser feito. Mas tem um golpe que está preocupando não só as instituições, mas também as pessoas físicas. É o golpe do SIM Swap. É uma prática que tem crescido atualmente e vai colocando em risco as minhas informações, as suas, principalmente no modo online. Como esse golpe funciona, como é possível se proteger. Quem vai explicar isso para nós nesse momento, deixar em alerta, é Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer é meu em voltar à programação da Record News. Doutor, eu estava olhando esse golpe hoje durante a tarde, conversando com o pessoal da redação, todo mundo ali apavorado diante das possibilidades e como ele funciona. Para começar a nossa conversa literalmente pelo início, eu quero usar o seu conhecimento para explicar como esse golpe acontece e como ele pode afetar o meu telefone, a linha que eu tenho nesse momento. Rafael, esse golpe realmente assusta, ele é assustador, porque ele não depende de uma negligência da vítima, ele não depende de uma culpa da vítima, ele depende, na verdade, de uma culpa das empresas, das operadoras. E por quê? Como ele funciona na prática? Um criminoso, querendo usar o seu número de telefone, vai até uma operadora de telefonia com um documento seu falso, se passa por você e solicita um chip com o seu número. Então ele dá uma desculpa dizendo que você perdeu o chip, que foi assaltado, que você não tem mais aquele chip, o que é mentira, porque está funcionando no celular da vítima, e esse criminoso consegue ir embora da operadora com um chip virtual ou físico com o seu número, com o número da vítima. O que ele faz com isso, Rafael? Que aí é o grande problema. Ele tem esse número e ele vai começar a pedir resgate de senhas por mensagem de texto. Então ele vai entrar lá no aplicativo bancário porque esqueceu a senha e um dos fatores normalmente de validação, o segundo fator de checagem, pode ser a mensagem de texto, pode ser a ligação telefônica. E como ele está com o chip no celular dele, criminoso, com o seu número, ele coloca que você esqueceu a senha, recupera a senha do banco, invade da mesma forma e-mail, redes sociais, e aí há um efeito dominó e cascata nesse golpe que é assustador, porque quando ele consegue invadir um e-mail, que ele recuperou a senha por mensagem de texto, ele usa esse acesso do e-mail, que agora ele já tem dois fatores, o e-mail e a mensagem de texto, para invadir outras redes, outras frentes, outros aplicativos. Então, uma pessoa, um cliente meu, por exemplo, que me liga e fala, Durso, fui vítima de um SIM swap, normalmente ela já teve quase todos os aplicativos, quase todas as redes invadidas, porque o criminoso usou do número de telefone da vítima para invadir todos os aplicativos. É assustador, Rafael. Doutor, e quando nós olhamos para essa situação toda, ali o bandido ele aproveita de uma medida que foi utilizada para gerar uma segurança, que é uma segunda autenticação. Caso algo aconteça, você vai receber um código pelo seu SMS e a partir dali você tem acesso a essa conta. Olhando para essa estratégia utilizada, o senhor citou o caso da pessoa indo fisicamente com um documento falso até uma companhia telefônica, mas essas pessoas também elas podem ter acesso a esses dados para depois pedir essa clonagem através desse recolhimento feito por hackers, essas vendas de dados e a partir daí também por telefone ligar para a empresa, fingir que é você e ali com seus dados nas mãos elas vão conseguir fazer absolutamente tudo. A minha pergunta é para o senhor, qual a responsabilidade da empresa nesse momento? Ela é tão vítima como também a real vítima da situação? Olha, Rafael, você tem toda a razão. Então, pelo vazamento de dados, o criminoso ele tem muita informação, possivelmente para saber qual é o número da vítima e saber qual operador ele deve acionar e para clonar a documentação. Então, se a operadora, a empresa de telefonia móvel, agiu dentro do esperado na expectativa de segurança, checou documentação, etc., e o criminoso foi muito ardiloso a ponto de conseguir simular um documento, etc., a empresa seria vítima também nessa questão. O que acontece é que em certa parte, uma grande quantidade inclusive, a empresa ela é negligente na análise da documentação, como você bem disse, vem até pelo telefone, sem a checagem
que se espera, o que seria o adequado para a segurança, e aí, nesses casos, a gente consegue até judicializar uma ação de indenização contra a operadora, além de procurar o autor criminoso. Então, a gente processa também a operadora, porque espera-se que ela tenha mais segurança. Algumas operadoras, Rafael, diante do problema do SIM swap, hoje exigem, para emitir um novo chip, a leitura biométrica. Você tem que ir lá com o seu dedo e fazer a leitura da biometria do dedo. Então, você tem formas de melhorar a segurança. Com relação ao usuário em si, Rafael, você bem falou. O problema é que muita gente coloca, ou que seria uma segurança, como segundo fator de acesso à mensagem de texto ou à ligação telefônica. Qual é a minha recomendação? Você deve usar todas as confirmações e autenticações em 2 etapas. Mas o que eu faço, por exemplo? Eu não vinculo ao meu celular. Eu coloco o celular de um parente como segundo fator. Então, eu coloco dos pais, da esposa, do filho, de alguém que esteja próximo, mas que não seja o seu número, porque o criminoso não vai saber e não vai sair clonando da família inteira. Isso seria uma forma. A segunda forma, uma opção, é você não usar essa segunda checagem por mensagem de texto, mas colocar aquela possibilidade do gerador de token, né, o autenticador. Isso também é uma opção, ao invés de usar a mensagem de texto. Eu gosto da mensagem de texto, por isso que eu prefiro colocar de algum parente ali, e se eu tiver qualquer problema que eu precisa resgatar essa mensagem, basta eu acionar o fone desse parente ou desse conhecido, que ele vai receber o código para dar acesso. Doutor, dicas valiosíssimas. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, explicar para quem nos acompanha o quão perigoso é esse golpe e, como o senhor finalizou muito bem, as dicas que podem ser adotadas para evitar essa dor de cabeça que é insuportável passar por um processo como esse. Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado, Rafael. Uma última dica: procurar a empresa mais segura. Então, se você sabe que é de reconhecimento biométrico, escolha essa ao invés da outra que é mais insegura. É uma ótima opção. Obrigado e um abraço a todos. Valeu, doutor. Até mais. Boa noite.